apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Adolescente morto com tiros de pistola na Joana Bezerra. Jovem tem casa invadida e é morto a bala em Itamaracá. Pai de santo morto a tiros em frente a terreiro de Candomblé. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta sexta-feira, 13 de junho de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. De ontem para hoje foram registrados 9 homicídios em Pernambuco, sendo 4 na região metropolitana do Recife e 5 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados em todas as regiões do estado. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua da Nação, no bairro de Guadalupe, em Olinda. Policiais militares do 1º Batalhão foram acionados por ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. No local, ninguém disse conhecer a vítima e nenhum parente apareceu para reconhecer o corpo. Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP que estiveram no local do crime, sob o comando do delegado Rodrigo Belo. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML para passar por perícia e ser identificado oficialmente. Gabriel Carlos de Lima Silva, conhecido por Biel, jovem de 22 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua da Liberdade, no bairro de Dois Unidos, zona norte do Recife. Dinâmica, autoria e a motivação do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Roberto Ferreira, já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Gabriel Carlos de Lima Silva, conhecido por Biel, jovem de 22 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um jovem com 18 anos de idade foi vítima de disparos de arma de fogo no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a polícia, o jovem estava trabalhando em uma olaria quando ocupantes em um carro pararam um veículo em frente ao local e não disseram nada. Atiraram várias vezes. O rapaz foi atingido e levado para a UPA de Sotave. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia, mas os policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Vitor Leite, já deram início às investigações. O estado de saúde do jovem de 18 anos de idade não foi divulgado pela polícia. Olha só, a polícia investiga mais um golpe, viu? Mais um possível golpe. Alunos denunciam que pagaram a um homem, se identifica como representante de autoescolas, para tirar a carteira de habilitação. Alguns conseguiram assistir a aulas teóricas, mas descobriram que não havia registro das aulas práticas no Detran. Joanildo Bezerra. As vítimas registraram denúncia na delegacia de Afogados, mas elas dizem que o número de pessoas prejudicadas é bem maior. As histórias são parecidas. Procuraram um homem que presta serviços para algumas autoescolas. Pagaram para tirar a habilitação, mas até agora não conseguiram concluir o processo. Dizem que estão sendo enganadas por essa pessoa. O instalador de telefonia, o Wendel Lopes, desembolsou R$ 2.100 para carro e moto. Não fez sequer nem as aulas teóricas. Ele explica a frustração. Eu dei entrada em fevereiro, paguei o valor, eu mesmo marquei os meus exames para ser mais rápido, e quando chegou no período de eu começar minhas aulas teóricas, as aulas online, ele começou com desculpas. Chegou o dia de entrar o grupo, ele disse, não vai, inventou uma desculpa, o Detran tá fora do sistema, caiu o sistema e tal. Eu esperei pro próximo mês. Chegou na próxima data, ele inventou outra desculpa. E depois de novo, 3 meses. Aí eu procurei, eu vi que tinha alguma coisa errada e procurei a autoescola. Aí na autoescola me informaram que minhas aulas nem começou e nem iam começar porque ele não tinha pago nada. A autônoma Bruna Carla da Silva conseguiu realizar a prova teórica, mas depois soube que no Detran não havia registro das aulas práticas.
só enrolação. Diz que a moto tá quebrada, diz que não tem telefone e assim vai. Diz que o pátio tá cheio de água, sempre uma desculpa. O agente de entrega Robson Alex Pereira conta que procurou a autoescola para tentar resolver a situação, ou ao menos ter os quase R$3.000 de volta. Ele não gostou do que ouviu. Ele diz que já a gente não é as primeiras pessoas que chegam lá à procura desse caso, de não conseguir, ficar dizendo que é só com ele, que você tem que resolver com ele, que ele é o instrutor, só que eles são o proprietário das coisas, né, da autoescola. A gente tem que recorrer a eles para poder resolver o problema. A Polícia Civil investiga o caso. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. E atenção, ó, policiais do DHPP acabaram de ser acionados neste momento para uma ocorrência de homicídio na rua Joaquim Tenório, em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes. O crime teria acontecido por volta das 5:30 da manhã. Vítima de disparos de arma de fogo. Ainda não tem informações se é um homem ou uma mulher. Com isso, o número de homicídios registrados de ontem para hoje sobe para 10, sendo 4 na região metropolitana do Recife, aliás, 5 na região metropolitana do Recife e 5 no interior do estado. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Bom dia de hoje. Bom dia, vamos embora saber quem que está aniversariando hoje e vamos mandar o alô de hoje. Edivaldo Santiago, da Escola Jarbas Pernambucano. Um abraço, meu querido, que Deus abençoe sempre. Dona Marlene, Messinho, lá de Santo Amaro, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho de vocês. Luiz Henrique, em Rio Doce, pai de Natália Leandro, um abraço, meu querido, que Deus abençoe, obrigado pelo carinho, viu? Samuel da Vital, filho de irmã Miriam, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Lulinha da Sidoca Presentes, lá em Camaragibe, um abraço, meu irmão. Gilson do Café da Manhã de Santo Amaro, não perde um programa, um abraço. Meu bom dia para a dona Rosângela de Almeida Freitas, do Hospital da Mulher do Curado. Um abraço, querido, obrigado pelo carinho. E o Dobrando, Deulo Terneiro, um abraço. Pintor Bardal, também ligado com a gente. Vitor Preparador, Maroado, ex-jogador Silvio Donizete, todos de Caetés, Embreu e Lima, ligados com a gente, obrigado pelo carinho, beijo no coração de vocês. Meu bom dia para Heraldo Louro Bike, lá da Avenida Canta Moça, no Pina, um abraço, querido. Bibia de Santo Amaro, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Natanael Soares de Guadalajara, Paudalho, um abraço, meu irmão. Meu bom dia para Eric Cleide Júnior da Mostardinha, um abraço. Zé Pedro de Guadalajara, Paudalho, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Zé do Peixe, a esposa Cristina, o casal lá do Beco do S, do Pina, um abraço. Paulinho do Esporte, do bairro da Ilha do Retiro, um abraço, meu querido. Comendador Fabrício e a esposa dele, Maria Rosa, lá de Olinda, também ligados com a gente, obrigado pelo carinho. Airon da Greta, lá da Secretaria de Educação, um abraço, meu querido, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, viu? E parabenizando agora os aniversariantes do dia, Emily Monteiro, um abraço, parabéns. Antônio Rodrigues, nosso querido Batatinho, um abraço, meu irmãozinho. Manuela Santos, um abraço. Luiz Gomes, também aniversariando hoje. Lene Silva, Adriano Tavares, Marcos Antônio e Osíris Monteiro, todo mundo ligado na Rádio Jornal. Parabenizando agora os aniversariantes, os associados da MERP, PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para a capitã Elba Barreto de Melo Rego, um abraço. E a pensionista Antônia Gonçalves Arouxa, também soprando velhinha. E Luciara, filha do gerente da Compesa do Cabanga, Laércio, e Laura, netinha dele, e a família está comemorando o aniversário amanhã e todo mundo da Rádio Jornal está convidado. Adolescente morto com tiros de pistola na Joana Bezerra. Jovem tem casa invadida e é morto a bala em Tamaracá. Pai de santo morto a tiros em frente a terreiro de Candomblé. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente aqui da sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. E olha só, vamos agora ao balanço com os trabalhos realizados pela Polícia Federal e também pela Polícia Civil. Henrique Lencastre.
2 homens e uma mulher foram presos no Recife e em Olinda durante o cumprimento de mandados de prisão na Operação Queda de Sinal. O trio é suspeito de praticar arrombamentos em lojas de departamento no Grande Recife e na Zona da Mata. Pelo menos 15 agentes estiveram envolvidos na operação. Os 3 foram encaminhados à delegacia e estão à disposição da Justiça. Uma operação da Polícia Federal, com o apoio do IBAMA, resultou na prisão em flagrante de um homem em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, suspeito de integrar uma rede criminosa especializada na captura e venda de animais da fauna silvestre, mantidos em cativeiros clandestinos e sem autorização ambiental, além de condições precárias de confinamento. No local foram encontrados animais protegidos por acordos internacionais, mantidos ilegalmente em cativeiro e em situação de maus tratos. O investigado poderá responder pelos crimes de caça e comércio ilegal de animais silvestres, maus tratos contra animais e uso indevido de selo ou sinal público. E a Polícia Federal também teve trabalho no Agreste pernambucano. Um advogado de 40 anos e um designer de 51 foram presos em Limoeiro por suspeita de estelionato ao tentar sacar pouco mais de R$580 mil em precatórios trabalhistas em uma agência da Caixa Econômica Federal usando uma procuração falsa. A prisão dos 2 foi feita pela Polícia Federal. Segundo a PF, a dupla teria apresentado a documentação com o intuito de sacar os valores concedidos a um beneficiário de Matupá, no Mato Grosso, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Os 2 foram conduzidos para a delegacia da Polícia Federal, no bairro do Recife, onde foram autuados por estelionato em detrimento de entidade de direito público e uso de documento falso, cujas penas variam de 2 a 10 anos de reclusão. Ainda no Agreste, 2 homens que não tiveram os nomes divulgados foram presos em flagrante durante uma operação da Delegacia da Mulher de Caruaru. Os presos foram um homem de 45 anos, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a sobrinha de apenas 7 anos, e o outro homem, de 27 anos, foi preso por descumprimento de medida protetiva e ameaça. Os 2 foram encaminhados à delegacia e estão à disposição da Justiça. Henrique Lencastre, para o Bandeira 2. Obrigado, Henrique. Você está ouvindo Adúlcio Lucena, no Bandeira 2. E olha só, uma granada foi encontrada no meio da rua, no bairro do Pina, viu? Ela estava na calçada junto com entulhos. A polícia pressionada para desativar o artefato. Ivanildo Bezerra. A bomba foi encontrada numa calçada na rua Estudante Jeremias Bastos, uma rua residencial que fica entre a Avenida Domingos Ferreira e Conselheiro Aguiar, zona sul do Recife. Testemunhas disseram que viram quando um homem com um carro de mão se aproximou e jogou o artefato. Os moradores logo perceberam a semelhança com uma granada e decidiram acionar a polícia. O esquadrão antibombas foi acionado e confirmou se tratar de uma bomba. Segundo a polícia, uma granada de 11 quilos, com aproximadamente 30 centímetros de comprimento. O tenente-coronel Rogério Tomás afirma se tratar de um material de uso exclusivo das Forças Armadas. Ele acredita que o objeto tenha mais de 100 anos. Informaram que alguém deve ter deixado aí com descarte de obra, descarte de material, né? Lixo, e alguém passou e deixou. Até que um popular ia passando, visualizou esse objeto, achou estranho, ligou para o 190, a Polícia Militar mandou a guarnição do 19º, a viatura veio e identificou, visualmente dá para identificar que se trata de um artefato explosivo, então foi isolado o local, o esquadrão de bombas do BOP foi acionado, com um técnico explosivista que conhece desse tipo de material para observar. É material utilizado pelas Forças Armadas, né? A gente ainda não sabe dizer se trata de um material para treinamento inerte ou é um explosivo. Até pela condição dele, aparentemente antigo, enferrujado, a gente não tem ainda como precisar. Ela vai ser removida para o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Lá ela vai passar por uma perícia. Equipamentos de raio-x vão ser colocados e a gente vai identificar o potencial risco dela. Se ela tem explosivo, se ela tem acionador. Se não tiver, ou se tiver, ela será destruída ou inutilizada. Aí vai depender da avaliação. O tenente-coronel Rogério Tomás ainda explica que, mesmo enferrujada, a bomba pode representar um risco. Nesse tamanho, nessa dimensão, se for um artefato explosivo, destruição de um carro, um raio grande possa atingir pessoas. Então ele tem esse potencial. O artefato foi recolhido e levado para uma perícia que pode levar até 15 dias. Quem passa no local todos os dias ficou com medo.
É o que relata a professora Adriana do Espírito Santo. Até porque aqui não só circulam adultos, né? Circulam crianças, idosos vivem muito nessa rua. E eu acredito que deveria haver mais segurança. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Pai de santo morto a tiros em frente a terreiro de Candomblé. O pai de santo, Paulo Ricardo Tavares Bento, 36 anos de idade, 38. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua La Paz, no bairro J. Mota, na cidade de Caruaru, no Agreste Pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava na frente da casa onde morava, onde funciona um terreiro de Candomblé, quando foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Delegacia de Homicídios já deram início às investigações. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Edinaldo Silva do Nascimento, 43 anos de idade, foi morto a bala no bairro Novo Tempo, no município de Condado, zona da Mata Norte do estado. Moradores acionaram o policiamento após ouvirem os disparos. Quando os PMs chegaram ao local, encontraram a vítima sem vida, caída em via pública. De acordo com a polícia, um carro se aproximou de Edinaldo, que estava parado em uma esquina, e o ocupante do veículo efetuou vários tiros. A vítima ainda tentou correr após ser atingida, mas caiu alguns metros depois e morreu no local. Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Divisão de Homicídios. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Marcelo Augusto da Silva, 41 anos de idade, foi morto a bala no bairro Novo Tempo, no município de Condado, zona da Mata do estado. De acordo com a polícia, o corpo da vítima foi encontrado em um terreno baldio com marcas de tiros. A polícia acredita que o crime tem a ligação com o homicídio que aconteceu no mesmo bairro pela manhã. Policiais da Divisão de Homicídios já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Johnny dos Santos Barbosa, 30 anos de idade, ele foi assassinado com golpes de faca peixeira e o corpo encontrado na estrada da Tapera, nas proximidades do sítio São João, na zona rural da cidade de Petrolina, sertão pernambucano. De acordo com a polícia, o corpo da vítima foi encontrado boiando no Rio São Francisco com perfurações provocadas por facas e pancadas na cabeça. Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Delegacia de Homicídios. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Johnny dos Santos Barbosa, 30 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um rapaz com 27 anos de idade foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Antônio Moraes Cavalcante, à beira-mar, no bairro do Pilar, em Itamaracá, litoral norte do estado. De acordo com a polícia, a vítima estava conversando com um amigo, quando um homem desconhecido se aproximou e começou a atirar, meteram bala no rapaz. O jovem correu e entrou na colônia de pescadores e, por muita sorte, não foi atingido pelos disparos. Ele compareceu à delegacia e prestou esclarecimento. A polícia agora tenta identificar o criminoso e saber a verdadeira motivação dessa tentativa de homicídio. Apesar do susto, a vítima passa bem. Agora vamos direto para Caruaru com Givanildo Silveira com os destaques da região. Givanildo, bom dia. Aquele abraço, bom dia. Adúcio, bom dia, amigos do Bandeira 2. Olha, Adúcio, um agricultor de 52 anos, ele foi assassinado a tiros na noite de ontem no sítio São Gabriel, área rural do município de Pesqueira, aqui no Agreste de Pernambuco. Manuel Santos da Silva foi encontrado morto dentro de casa. Segundo informações de moradores da localidade, Manuel estava sozinho em casa quando foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo. Vizinhos relataram ter ouvido os disparos, mas não conseguiram identificar os autores do crime. Ao chegar no local, encontraram o agricultor já sem vida. Até o momento não há informação sobre a motivação. O corpo foi liberado ontem à tardinha do Instituto de Medicina Legal. Um catador de materiais recicláveis foi também assassinado a tiros no loteamento Colorado, que fica localizado às margens da PS 160 em Taquaritinga do Norte, também no Agreste. A vítima foi identificada como Justino Galdino da Silva, de 38 anos. Segundo informações preliminares, Justino foi surpreendido por um homem armado que se aproximou e efetuou 3 disparos contra ele. O crime aconteceu na presença do filho da vítima, um menininho de 11 anos, que presenciou toda a cena. Em estado de choque, a criança correu para casa e avisou os familiares. Ainda não há informações sobre a motivação do crime, nem identidade do autor.
esse corpo também já foi liberado do Instituto de Medicina Legal. E ontem à noite um homem morreu vítima de um trágico acidente. Isso aconteceu às margens da BR-104, próximo à fábrica de doces, no sítio Saquinho, na zona rural de Agrestina. A vítima é Dinaldo Firmino da Silva, ele morreu no local. De acordo com informações, ele estava pilotando uma moto e foi colhido por um carro que se evadiu do local após o acidente. As autoridades estiveram lá fazendo o levantamento e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, IML, aqui da cidade. De Caruaru, Givanildo Silveira para o Bandeira 2. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Jovem tem casa invadida e é morto a bala em Itamaracá. Matheus Bordô dos Santos Silva, jovem de 27 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Pantanal, no bairro do Pilar, em Itamaracá. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava em casa quando 2 homens armados invadiram a residência e mataram um rapaz a bala. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia, mas os policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Roberto Ferreira, já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística ao corpo da vítima, Matheus Bordô dos Santos Silva, jovem de 27 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal e atenção! Adolescente morto com tiros de pistola na Joana Bezerra. Ricardo José Antônio da Conceição, adolescente com 17 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na ilha Joana Bezerra, na área central do Recife. De acordo com a polícia, 4 homens fortemente armados com pistola se aproximaram da vítima e meteram bala. O adolescente ainda correu, mas caiu no conjunto habitacional Vila Brasil e morreu no local. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Rodrigo Belo, já iniciaram as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística ao corpo da vítima, Ricardo José Antônio da Conceição, adolescente de 17 anos de idade, foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.